Hoje eu quero falar para vocês como a gente pode se tornar disciplinado de uma forma mais leve. A gente tem uma má compreensão dessa palavra porque o que mais vem na nossa cabeça é que disciplina é fazer algo que não gostamos, algo que não estamos tão dispostos a fazer. Mas essa é uma parte da disciplina, é uma parte dos principais elementos dela. E a disciplina em si, ela também está correlacionada com uma outra palavra, que é a palavra processo, a outra palavra principal desse vídeo. E o principal aqui é que eu vim trazer para vocês isso com base que isso bateu muito para mim hoje mais cedo e é algo que eu tenho vivido bastante no dia a dia por conta de um trabalho que eu tenho também, além de estar construindo meu negócio no digital. Isso é algo que eu vou trazer para vocês também, o porquê que eu trabalho ainda para outra empresa e é uma razão bem importante. Mas o ponto aqui é que essa relação de disciplina e processo, ela está muito correlacionada. Então, enquanto isso é mais fácil para nós executarmos as coisas com disciplina, ver que isso não é tão ruim como pensamos. Aqui nós temos uma predisposição quanto ao significado da palavra disciplina. Para nós, disciplina é fazer algo que não gostamos, é algo muito desconfortável. Quando na realidade o conceito quer dizer obedecer uma série de regras. Pesquisando sobre o conceito da disciplina ali, eu vi que alguns dos significados dela a gente quer dizer simplesmente uma série de coisas que são muito importantes, que é um conhecimento também, além da série de regras, e também a parte comportamental, que é o que nós focamos principalmente no dia a dia e falamos que é ser disciplinado, quando na realidade fica muito difícil, a gente sabe, nós realizarmos tarefas, realizarmos ações, quando na verdade não temos a nossa casa organizada. Fica difícil nós executarmos as coisas, executarmos uma série de tarefas, aqui é um processo que eu vejo que está implementado já na disciplina, mas é difícil a gente seguir um processo quando nós não sabemos como funciona, para que qual função funciona, onde a nossa parte, a nossa ação vai gerar um resultado, qual é o ecossistema que ela faz parte. Então, eu tenho uma dificuldade gigante em executar tarefas para outras pessoas, para alguém me pede, até dentro de casa, morando junto com minha companheira, sem saber por qual razão, sem saber por todo, sem saber por que naquele momento, sem saber por que é uma prioridade. E isso para mim eu preciso saber, não é criar, por muitas vezes eu acabo criando discussões por conta disso, questão comportamental, mas é porque as pessoas chegam, você tem que fazer isso dessa forma. E às vezes fica difícil eu compreender num contexto que eu estou realizando aquilo de outra forma e está sendo mais benéfico para mim, menos pesado para mim. Mas o ponto principal aqui é que essas palavras, elas pesam para a gente de uma forma diferente do que deveria. As pessoas mostram que elas são muito disciplinadas em fazer coisas muito difíceis e realmente demanda disciplina, mas a disciplina não é o que a gente visualiza. Ela pode ser se a gente simplesmente escolher fazer daquela forma. Eu tenho uma série de regras para executar, eu tenho um conhecimento também para executar aquelas regras e eu tenho um comportamento ali de eu vou realizar aquilo mesmo não gostando. Mas aí vai da ponta principal. Por que que a disciplina, falam que a disciplina é tão difícil? Pela razão, pelo propósito que você tem. Que aí entra o outro fator, né? Que é a mentalidade, a sua predisposição em fazer aquilo. Aí a gente vai entrar não é o nosso objetivo, mas entrando nessa parte psicológica, é simplesmente o quanto de experiência nós temos com aquilo, o que tem na nossa história em relação com aquilo que torna aquilo mais difícil. Aí vem a outra parte que é essencial. Falando aqui do todo o conceito da disciplina, lembrando, a gente tem uma série de regras, a gente tem o conhecimento que é necessário para a gente saber como executar as coisas daquele contexto, que é chamado de material também, e terceiro aqui, o bom comportamento. Só que daí a gente tem uma razão muito forte, a gente tem um histórico muito forte de a gente ter maior predisposição ou motivação ou desmotivação em realizar aquilo. E o que vai facilitar, que a gente tem que colocar nessa equação, é a questão da correção. É a questão de a gente ter um ponto de fuga, é a gente ter um ponto de suporte, um refúgio. E é aí que entra, principalmente, na questão de mentalidade psicológica e na questão prática, que é o quê? A gente vê que muitos cursos, muitas formações hoje, elas têm, né, principalmente online, elas têm uma etapa que é de uma metodologia não, um módulo só de mentalidade. Porque às vezes você não tem aquela mentalidade, você tem uma experiência de vida, você quer mudar de vida e você precisa ver a vida de outra forma para executar aquilo. Então, essa é algo que vai trazendo ali para você
questão de adaptação psicológica. Já a outra ponta é que precisamos de correções, precisamos de um checklist, precisamos de um ponto de fuga, precisamos de um suporte, onde você pode entrar nas plataformas, você pode entrar em contato com o seu mentor ali, seu professor, entrar em contato com todo o sistema central lá, para saber se você está indo bem, se você está indo no caminho certo, se tá tudo certo, se é isso, se não é. Se você tem uma comunidade para você poder se relacionar com essas pessoas e ver a perspectiva de outros semelhantes a você, ver que você não é o único que vê o mundo de tal forma, e aí então se sentir mais confortável e confiante. Então, até trazendo aqui, né, abrindo outro parêntese, que você vê, é toda uma relação que torna aquilo mais fácil, né, quando a gente está falando da disciplina. Então, vai depender muito mesmo da mentalidade, da qual razão ou propósito que você tem naquilo e qual disposição, predisposição, qual a sua facilidade em adaptação. E aqui trazendo os conceitos já, porque que isso é importante, dessa questão de experiência, de toda essa composição, é que quando a gente, eu acho que eu já tinha falado aqui no canal talvez, mas vou repetir sempre também que necessário. Quando a gente fala da questão de aprendizado, que é algo também que está inserido nisso, tem algumas etapas em que são mais relevantes no aprendizado, que são, primeiro, quando nós estamos falando de aprendizado, no primeiro momento, a primeira etapa é a retenção de informação, é o contato com aquele tipo de assunto. Então, no primeiro momento você vai tendo um contato com aquilo em sentido de, olha, eu gosto daquilo, eu acompanho aquilo e eu estou consumindo mais sobre aquilo, entendendo um pouco mais. Aí depois a gente entra numa segunda etapa, resumindo aqui, pode ter diversas microetapas, mas a segunda etapa é quando a gente começa a se questionar, a gente começa a fazer perguntas, a gente começa a entender mais, a gente começa a questionar nossas dúvidas, começa a estudar mesmo aquilo na prática e ainda não temos uma predisposição em nos abrir, em compartilhar, em discutir esse assunto por não termos tanta confiança na prática, por acharmos menores do que os outros. Mas aí tem essa outra parte onde a gente começa a ter maior relação com alguém que a gente está aprendendo, né? De repente a gente está acompanhando o negócio no YouTube, acompanhando, e a gente começa a comentar depois de um período, porque a gente tem maior confiança naquilo, a gente entendeu um pouco o contexto, a gente está inserido e vendo as pessoas discutirem. Aí, um quarto momento, tem um momento em que a gente sente autonomia naquele assunto, a gente se sente com autonomia naquele assunto. E é quando a gente começa a pegar e falar sobre aquilo, postar sobre aquilo, escrever sobre aquilo, com maior confiança. Então, é isso também que acontece na disciplina. É o que falta, essa questão da mentalidade, de adaptação, nosso psicológico. É o que falta também, como observei nessa questão de a empresa na qual eu trabalho, ela traz muito, as pessoas ali, os supervisores ali falam sobre a questão de disciplina, mas esquece um pouco da questão prática de correção. Né? Na prática, a gente precisa de um checklist. O que é um checklist? Não só esse checklist é o processo, mas a gente precisa de um suporte. A gente precisa de alguém para perguntar, a gente precisa de uma confirmação. E o que é isso? Muitas vezes numa empresa, não só essa correção de eu perguntar, que é algo difícil também no nosso processo de aprendizado, a nossa confiança, a nossa timidez em perguntar, o nosso medo, é ter alguém do lado garantindo que a gente faça do jeito certo. E aí, trazendo outra experiência que eu tive, trabalhando na área de logística, em outra empresa multinacional também, na qual acontecia o seguinte: um negócio que é muito ruim para o nosso processo de aprendizagem, é a gente aprender as coisas sob pressão. Em determinado momento da etapa ali dessa empresa de logística, nós deveríamos entregar, nós tínhamos um limite, um prazo. E quando a gente chegava muito próximo daquele prazo, eles faziam o quê? Aumentavam a cobrança, a pressão sobre nós. Só que há um grande problema. Muitas pessoas elas eram éramos condicionados a ter todo um turno de trabalho bem tranquilo. No momento que chegávamos, então, nos últimos 15 minutos, as coisas simplesmente atrasavam tudo, porque toda a empresa, mesmo sendo uma multinacional, ela não tinha tanta motivação em realizar o trabalho num ritmo produtivo, vamos assim se dizer. Mas o ponto é que as coisas atrasavam e no último momento queriam acelerar as coisas. Agora imagina, você trabalhou um turno todo de trabalho em um determinado ritmo. Você estar mais tranquilo, você até aprende coisas diferentes, não estando sob pressão ou estando sob pressão. Então você trabalha em um ritmo, meu Deus, que isso? Então você trabalha em um ritmo muito mais tranquilo durante todo o turno. O que acontece quando num período desse turno você é colocado sob pressão?
você provavelmente colapsa, você fica muito desconfortável. Já quando o ideal é você trabalhar um período desse turno em que você não tem uma cobrança, que você não está na deadline ali no prazo final, é um momento que você pode botar maior pressão naquela pessoa, né? Você pode, vamos colocar aqui, né? Colocando novamente como funcionário. Vamos, vamos ser colocados em processo de pressão, ali, num estado de pressão, desde o começo do turno, por exemplo, e lá no começo do turno a pessoa te acompanha para garantir, ó, você está fazendo certo, você está fazendo errado, faz dessa forma, faz dessa outra, e você tem espaço para errar. Você tem oportunidade de errar, que faz parte do seu aprendizado. Ou você vai fazendo um ritmo para se adaptar e errar um pouco mais, e poder corrigir, ou você vai fazendo um ritmo mais leve para não ter erro. Mas você tem esse período para você adaptar, para você aprender, para você errar sem medo. Agora, quando você é colocado no último momento, no momento que você tem que entregar resultado para fazer algo novo e sob pressão, ferrou, ferrou totalmente. Então, isso é muito que faz assim, quebra o nosso processo de aprendizado e constrói um outro aprendizado. Que a gente fazer isso constantemente constrói outro aprendizado, que é o quê? Eu vou sempre no final de turno, se eu tiver um aprendizado dessa forma, sob pressão no momento final e não uma adaptação, eu sempre vou chegar naquele final de turno, independente da pressão real existir ou não, eu vou me sentir sob pressão. Então, a gente precisa ter todo esse cenário da disciplina que é falado no conceito, que é eu ter uma série de regras, eu ter ali um conhecimento, né, que é um material para me entender o contexto, como executar as coisas, e eu preciso ali de um bom comportamento. Mas além disso, para mim ter um bom comportamento, que é o principal, eu preciso do conhecimento em relação à mentalidade, em relação do que de como a forma que eu preciso ver a vida, em relação de como a forma que eu preciso ver aquele objetivo, o quanto ele é significativo para mim e quanto isso vale o meu esforço. Então, e considerar a minha experiência também. E aqui a gente precisa dessa parte de correção, né? Ter um lugar para onde fugir. E isso é o que facilita ou dificulta muito a nossa vida, principalmente olhando para a disciplina. Então, ver a vida dessa forma torna muito mais tranquila. Trabalhar com o processo um passo a passo, você fazer as coisas de forma organizada, adaptar ao seu formato, ao seu estilo de vida, a como você funciona, funciona muito mais. Então, não deixe às vezes assim que processos de grandes lugares assim onde você possa trabalhar, possa se relacionar, conflitam com a forma que você vê o mundo. Então, se adapte a elas, mas também tenha a noção de que como você vê o mundo ali é uma parte que está implícita nesse processo, né? Cada pessoa funciona de uma forma, devemos respeitar aquelas regras, mas podemos ter as nossas regras pormenores para que nós possamos evoluir. Então, essa era a ideia de passar para vocês hoje, o quanto a gente tem uma má percepção da disciplina. Mas é algo muito bom. É algo muito bom assim a gente ter as nossas regrinhas, se sentir confortável, se sentir seguro e principalmente quando a gente está falando de adaptação, de conhecimento, né, de a gente poder aprender mais coisas. E a ideia é que isso tudo faz parte da composição do que é o tema principal desse canal. Nós podermos ensinar as pessoas a ver o mundo na melhor forma para ela. Que é o quê? As pessoas, quando estamos vendendo para as pessoas, elas não querem que a gente venda as coisas para elas, elas querem ter a autonomia de comprar. E para comprar, elas precisam ter isso, elas precisam ter disciplina, que é o quê? As regras delas, em como ver a vida, em como tomar decisões, elas precisam de um conhecimento, que esse é o nosso principal objetivo, trazer o conhecimento para ela e assim entender o contexto dela para passar essa mensagem da melhor forma, e também ali a parte comportamental, né, que é algo que a gente vai ajudar muito, né, que a gente ajuda como? A gente ajuda como? Ajustando o nível de consciência dela, né? É isso que muita gente faz com o marketing, com um atendimento comercial, que é o que nos ajuda a mudar sua mentalidade. E aí, como que a gente ajuda? A gente entra como o quê, né, nessa composição? Nós entramos como o ponto de refúgio, como a correção, como a pessoa que dá suporte. Então, ver como aqui com a disciplina é algo tão bom, né? E a gente está simplesmente garantindo que a pessoa tenha maior tranquilidade em execução, seja ali alguém que vai comprar da gente, seja alguém que vai trabalhar com a gente, seja nós mesmos. Então, acho que esse é
uma bela definição aí para disciplina. Então, espero que tenham gostado. Eu gostaria de ouvir opiniões assim que se sentirem confortáveis em comentar. Se acredita que fez sentido para alguém, envie esse vídeo, né? Comenta aqui. Vou deixar vou começar a montar uma série de vídeos sobre esse tema e acho que é bastante relevante assim trazer essa forma de ver a vida cada vez mais leve, onde a gente compartilha o conhecimento da autonomia para as outras pessoas. Então, te vejo na próxima.